Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Age Free World, o espaço onde a gente procura derrubar as barreiras da idade e mostrar que o verdadeiro valor está no que você faz, independentemente da sua idade. Lembrando que etarismo é o nome que se dá ao preconceito contra pessoas com base na sua idade, qualquer idade. Eu sou Fábio Betti e hoje recebo Marjorie Tulcini, médica reumatologista e diretora médica global de gastroenterologia na Pfizer. Mas o que torna essa conversa especial não é só um impressionante currículo de mais de 20 anos de liderança na indústria farmacêutica. Na conversa, a gente vai explorar os dilemas de uma mulher 50 a mais, mãe, médica e líder global, que viveu o olho do furacão da pandemia e como alguém que chega à maturidade na esteira de uma carreira de muito sucesso, reflete sobre o que faz sentido neste momento de vida. Vamos conversar sobre desenvolvimento humano, segurança psicológica, escolhas conscientes, legado e reinvenção. Tudo isso com a sensibilidade de quem não tem medo de olhar para dentro. Prepare-se. Uma conversa humana, potente e generosa, que vai muito além da carreira. É sobre o que realmente importa quando a gente decide viver com mais presença e propósito. Seja muito bem-vinda, minha querida Marjorie. Fábio, muito obrigada. É um prazer enorme fazer parte desse projeto tão interessante e que traz discussões tão relevantes. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Bom, Marjorie, você sabe que eu tenho um filho médico também, né? Eu tenho um marido médico. Estamos aqui cercados da medicina e, claro, todos nós somos cuidados por médicos também. Eu queria entender o que te encantou inicialmente na medicina e como essa paixão foi se transformando até te levar para trabalhar na indústria. Eu estou pensando aqui, Fábio, acho que antes de te responder precisamente esse encantamento pela medicina, vou fazer algumas ponderações, talvez. E até para começar a falar de idade, né? Porque é o seguinte, eu acho que a gente faz escolhas por um curso superior na nossa vida e uma carreira num momento, normalmente, muito cedo nas nossas vidas, com idade, um momento muito precoce, né? 17 anos, 16 anos, enfim, você já é pressionado a escolher uma carreira, um curso superior, né? E eu faço essa ponderação porque isso foi uma verdade nas nossas gerações, na minha geração, na sua geração, na minha idade, mas também continua sendo uma verdade. Eu vejo isso em casa, né? Então, com os meus filhos, meus sobrinhos, os meus jovens mentorados, a gente vai falar um pouco sobre essa minha paixão pela mentoria, né? E, enfim, mas agora indo para a sua pergunta, né? Mesmo levando em conta essa ponderação de que a gente escolhe muito cedo e muitas vezes não está preparado para essa escolha, eu acho que eu tive o privilégio ou a sorte de escolher e me encontrar na minha escolha, né? Então, a medicina lá atrás e continua sendo, e acho que para sempre vai ser minha paixão. Mas eu também acho que o sentimento em relação à medicina como curso, à medicina como carreira, ela foi evoluindo também ao longo do tempo. Então, e que é uma coisa que eu acho super legal, super saudável, porque eu não sou mais a mesma pessoa que entrou na faculdade, obviamente, não tenho mais a mesma idade, nem as mesmas experiências, as pessoas que eu conheci. Então, óbvio, eu entrei na faculdade com 17, e o que aconteceu no decorrer desse tempo? Então, acho que esse sentimento vai evoluindo. Então, ao longo do tempo, então, no início do curso da medicina, lá na PUC, lá em Sorocaba, o que me envolvia, eu acho que era o que me encantava, era curiosidade científica, ânsia por conhecimento, então, querer saber, né, essa vontade de conhecer, de saber, de estudar, o desafio, que eu acho que realmente a medicina é uma profissão, enfim, ou é um curso e depois uma profissão que te desafia demais, né, em termos de conhecimento e atualização, e a vontade de ajudar as pessoas aliviando seu sofrimento. Eu acho que isso é o que está ali, né, por trás de todo mundo que pensa, eu vou fazer medicina, tem esse lado, espero, né, de humanidade, né, de querer aliviar o sofrimento das pessoas. Mas ao longo dos anos, eu também fui me dando conta
de coisas que eram de extrema importância para mim, por exemplo, interação humana. Outra coisa, a compreensão mais profunda das emoções relacionadas às enfermidades ou não, e das pessoas que buscam ajuda, muitas vezes até sem uma situação necessariamente um diagnóstico orgânico de uma patologia. Então, toda essa relação também emocional, psicológica, a mente, e isso sempre me encantou, me provocou muito, né? Então, a ajuda a essas pessoas, nas pessoas, vai além do orgânico, né? Então, isso também foi mudando na minha carreira. E aí foi interessante porque a reumatologia, ela é uma especialidade que traz todos esses desafios e essas provocações, né? Eu sou encantada com a reumatologia também como especialidade, desafios do ponto de vista científicos, do ponto de vista diagnóstico, né? Então, de diagnósticos complexos, né? Acabam parando na mão do reumatologista. Desafios orgânicos, né, e das próprias patologias, e desafios emocionais. A relação da reumatologia com aspectos psicológicos, emocionais, é muito forte, como desencadeando doenças autoimunes, né, como um trigger, né, para desencadeamento de doenças autoimunes, por exemplo. Então, essa é a evolução, continuou, né, na minha vida, né, e a oportunidade, indo para a pergunta sobre a indústria, a oportunidade na indústria, ela começou, eu acho que eu posso chamar de como um experimento na minha vida, lá há 22 anos atrás. E o interessante é que, olhando retrospectivamente, foi o primeiro grande movimento, ou que eu posso chamar de primeira grande transição de carreira na minha vida. E eu chamo de primeira porque eu acho que a gente tem que se permitir várias, né? Ao longo da nossa vida, porque a gente vai mudando o olhar, né? Então, esse sentimento vai evoluindo, como eu falei no começo, né? Então, e dentro da indústria, quer dizer, com esse experimento que rapidamente se transformou em algo muito relevante, e há 22 anos continua sendo muito relevante na minha vida, é porque esse sentimento evoluindo e conhecendo valores e propósitos das empresas, e os valores e propósitos dessas empresas que eu trabalhei se encaixavam muito bem com os meus. E o mais interessante é que eles iam até um pouco além, né? Porque quando eu fiz medicina, né, quando fiz o curso, você não tem muita ação, né, sobre descoberta e desenvolvimento de medicamentos. Na verdade, isso entra mais numa parte de farmácia, enfim, ciência básica, né, mas ali eu pude ter contato e acabei seguindo também, fiz mestrado em medicina farmacêutica justamente para conhecer mais e entender, de novo, né, essa ânsia de conhecimento, mas olha, descoberta, desenvolvimento, eu descobrir, desenvolver e fornecer para as pessoas medicamentos e vacinas capazes de mudar a vida delas para melhor. Poxa, você fala, além da medicina, é algo a mais, né, que eu posso agregar para o pro meu, pro meu sonho, enfim, porque eu quero fazer da minha vida. Naquele momento eu ainda não chamava de propósito, né? Eu ainda não tinha essa palavra na minha cabeça, eu acho. Mas aí a indústria também trouxe coisas lindas e inesperadas. Por exemplo, nessa carreira, eu descobri a minha paixão pela gestão e desenvolvimento de pessoas. E que não está desconectado de tudo que me levou para a medicina lá atrás, né? O sentimento que me levou a fazer medicina é o mesmo sentimento que me leva, ou me levou a me encantar com gestão e desenvolvimento de pessoas. Então, voltando, né, aquela questão da interação humana, a vontade de ajudar as pessoas, eu acho que lá atrás, que começou como medicina pura, né, de querer ajudar com a profissão, agora ela se transformou de verdade num propósito de fazer
isso, ajudar as pessoas, mas de diferentes formas, de várias formas. Uhum. Realmente trazer um impacto positivo na vida das pessoas. Então, se encaixou, sabe, Fábio? Se Uhum. encaixou com isso que já vinha desde lá de trás. Interessante você estar trazendo isso, porque no último episódio eu entrevistei a jornalista Abigail Costa, né, que teve longas passagens aí pela televisão, mais de 25 anos, TV Cultura, Globo, Record, e ela, chegando perto dos 60 anos, resolveu fazer psicologia. Então, formal, curso de psicologia, graduação mesmo. E nos últimos 2 anos da graduação, ela também se especializou em gerontologia. E com 8 meses de formada, ela já tem 22 pacientes. E ela conta nesse episódio anterior Uau. que às vezes ela se sente meio impostora, porque ela é uma recém-formada que já tem todos esses pacientes. E ela fala, mas eu, né? E a gente conversou sobre esse tema, porque no fundo, ela se formou durante toda a vida. Ela não é uma jovem de 22 anos que saiu da faculdade Perfeito. agora, né? Ela fez uma nova formação agora em psicologia, mas se soma toda a formação de vida que ela já teve. Então, ela chega nesse lugar, claro que tem muitas questões técnicas que são novas, que ela aprendeu e continua aprendendo, mas já com muito mais experiência do que se ela tivesse feito psicologia com 20 e poucos anos e saísse clinicando. Então, acho isso Perfeito. muito interessante, né? Então, acho que o que você trouxe aqui é um pouco isso. Você chega na indústria, mas com uma formação já sólida para você não ser, como a gente diz em jornalismo, uma foca, né? Uma iniciante. Você já chega com essa experiência de vida e com essa história toda. E eu queria falar um pouco mais justamente essa experiência de vida. Você passou por empresas diferentes, por países, e viveu na Pfizer, né, o olho do furacão da pandemia. Eu queria saber como é que você faz e segue fazendo para lidar com tantos desafios e de alguma forma seguir de maneira saudável, né, conseguir sustentar o seu centro, se manter num lugar bom, enquanto às vezes o mundo acaba, como a gente viveu aí durante a pandemia. Sim, nossa, são reflexões muito profundas, sabe? E assim, é muito interessante olhar para aquele momento hoje, né? Quer dizer, hoje na posição que eu estou, olhar para aquele momento. E porque assim, às vezes a gente está tão, né, envolvido naquilo tudo, Uhum. que você fala, nossa, mas será que eu consegui ficar centrada mesmo? Será que eu não enlouqueci um pouco naquela situação toda? Mas eu vou falar um pouquinho sobre essa questão da pandemia, que foi um marco. Eu acho que foi um marco na minha vida, na minha carreira, assim como Uhum. um marco na vida e na carreira, provavelmente, muitas pessoas, seja positiva ou negativamente, né, infelizmente. Mas assim, voltando um pouquinho, eu acho que assim, de forma geral, é, a gente começa, né, se arrisca, né, essa entrada, essa transição de carreira da medicina para a indústria farmacêutica de uma forma um pouco intuitiva, né? Você começa e vai indo, né? E vai entendendo. E também, eu acho que uma coisa que me ajudou muito lá atrás, no começo, talvez aqui para os nossos ouvintes aqui, né, de repente, que estão pensando, né, em fazer um movimento, ou que pensam na indústria farmacêutica, eu acho que é também se permitir olhar para isso como um experimento por um tempo. Porque isso torna a coisa muito mais tranquila, né? Porque você fala o seguinte, olha, eu precisei fazer eu precisei romper um trabalho que eu tinha para entrar na indústria. Foi um rompimento. Mas eu me Uhum. permiti, e graças a Deus, eu tinha uma estrutura para poder me permitir isso, né? Estrutura marido, enfim, uma estrutura de família, enfim. Me permitir dizer o seguinte: eu vou arriscar, mas se não der certo, eu vou voltar. Se não der certo, eu vou voltar para o meu consultório, eu vou voltar a ser médica, eu vou buscar outra coisa, não sei. Uhum. Então, eu acho que assim, no início, bem lá no início, o que me trouxe muita tranquilidade foi eu vou experimentar por um tempo. Se for legal, Uhum. ótimo, eu vou seguir. Se não for, ótimo também. Eu tentei, né? Eu Uhum. experimentei.
eu sempre tive muito interesse e respeito pelas pessoas, assim, profundo, né, tipo, se eu estava na frente de uma equipe de força de vendas, olhava para aquela equipe, assim, com que coisa impressionante. Essas pessoas que não tiveram uma formação médica ou uma formação em área de saúde, né? Podia ser um administrador, um profissional de marketing, e que era capaz de ter uma discussão científica com você, eu como gerente médica na época, eu ficava impressionada, eu falava, gente, essas pessoas são geniais, né? Então, assim, eu sempre tive essa, né, essa visão, assim, esse encantamento mesmo por essas pessoas que se reinventam e então, e aí, assim, um aprendizado todo dia, né? Você conversa com pessoas de várias áreas diferentes, de várias formações diferentes. Isso foi demais. Então, eu acho que também esse interesse e respeito pelas pessoas. Eu sempre tive uma forma otimista também de ver as coisas. Então, assim, eu acho que isso na indústria, no mundo corporativo de forma geral, indústria farmacêutica, mas no mundo corporativo, traz, traz leveza, né, para situações. Então, Uhum. eu fui entendendo que isso era uma coisa que eu trazia, não era um esforço, era um negócio que era meu, fazia parte do meu comportamento, da minha personalidade, e era legal. As pessoas gostavam, as pessoas valorizavam, né? Eu falo, legal, então eu vou manter, né, isso, né, e essa característica. E uma outra coisa que eu acho que aconteceu, eu aprendi muito rápido o significado daquela palavra mágica do mundo corporativo chamada resiliência, né? É. Que eu também só conheci depois que eu entrei no mundo corporativo. E eu Uhum. acho que isso é uma coisa que até hoje me acompanha de forma muito contundente, né? Agora, pulando alguns anos, né? Vamos lá, pandemia. A pandemia, como eu falei, foi um marco na minha carreira. Eu era, como você comentou, era diretora médica da Pfizer Brasil, e eu tinha responsabilidades que iam desde contribuir para a busca de soluções, como a vacina, né? E medicamentos antivirais e outras possibilidades que no início se explorou, né, do que podia ser feito para ajudar as pessoas com os medicamentos que a gente já tinha. Mas também eu era porta-voz externa para assuntos médicos científicos, então eu estava diante de governos, de autoridades regulatórias, de meios de comunicação, de instituições, Uhum. outras organizações de pacientes, enfim, qualquer ator externo que buscasse a Pfizer para entender algum aspecto médico-científico, eu tinha essa responsabilidade de ser a porta-voz. E foi Uhum. muito intenso, né? Muito intenso. E, além disso, também buscar soluções para colegas dentro, tinha um papel no comitê de crise da Pfizer mesmo, da própria empresa, Uhum. e tinha 40 pessoas do meu time. É. Gestão direta e indireta, e o cuidado com esse time, né? E essa Uhum. foi assim, é uma característica eu sempre tive como gestora, né, de o interesse que vai além, né, do cuidado mesmo, claro, olhando do ponto de vista corporativo, profissional, né, a gente não está falando de terapia em grupo, né, a gente está falando de, como você chamou, a segurança psicológica dentro do ambiente de trabalho. Uhum. E eu acho que nessa situação e o que foi muito desafiador, e ao mesmo tempo muito enriquecedor, é que eu percebi, num determinado momento, no meio de todo esse turbilhão, olhando para o meu time, interagindo com eles virtualmente, que as pessoas estavam sofrendo muito no ambiente profissional, Fábio, por diferentes motivos. Seja porque o pessoal entrou dentro do profissional e vice-versa, seja porque as É. pessoas perderam entes queridos, e isso tornou tudo muito mais sofrido, seja pelas relações que antes, por
que eram presenciais, porque as pessoas se viam nos corredores, porque conseguiam desabafar ali com um colega dentro né, do ambiente físico, e agora não tem mais, né, então não tinham mais. Então as relações entre os diferentes times se tornou muito conflituosa, porque as pessoas estavam nos seus limites, e eu olhando para aquilo e falando, as pessoas estão sofrendo lá dentro. E eu me dei conta disso. E eu me dei conta também que eu estava no meio disso. Porque eu também estava sofrendo, também estava sob pressão, também. Aí olhei para tudo isso e aí eu falei, nossa, eu acho que foi uma sensação de empatia pelo meu time no mais alto grau, né? Porque afinal eu era parte daquilo também. E aí o que eu acho que fez a grande diferença ali foi a consciência de que eu não podia fazer tudo sozinha, eu não era capaz. Então, pedir ajuda. Então, pedir ajuda. Pedir ajuda internamente, pedir ajuda externamente, buscar uma consultoria, arriscar também formas novas de fazer as coisas. Então, olhar e falar, bom, eu vou tentar, né? Eu vou tentar, e chamava as pessoas e discutia aquilo, era uma forma também bem, muito democrática, porque eu acho que eu saí um pouco dessa posição de gestora e fui para uma posição mais de, olha, estamos todos juntos nessa, sofrendo do mesmo jeito, vamos ver o que a gente pode fazer. Foi um momento realmente de muita incerteza, né? Então a incerteza, ela gera medo, né? Então a incerteza levou medo. Então eu ouvi uma frase da minha terapeuta, da minha psicóloga, inclusive, e ela disse assim, que eu acho que eu vivi um exercício de dominar o medo para mostrar quem manda, todos os dias, sabe? Para tentar realmente botar ali a rédea no medo e falar, não, não, não. Não vou deixar você dominar, eu vou te dominar e mostrar quem manda. Então, individualmente, eu acho que teve uma escuta interna muito forte, né? Então, para procurar manter essa serenidade e ter esses cliques, né? Esses insights, de dizer, não, peraí, aqui não tá bom, poder ouvir as pessoas de uma forma, escutar genuinamente, entender profundamente o que o time estava precisando, também olhar internamente, valorizar a solitude, é uma coisa que e realmente valorizar o silêncio, né, que a gente viveu naquele momento. Então, sem reformas no andar de cima, sem barulho de ônibus, caminhões nas ruas, ou com muito menos, e a gente viveu um momento também de bastante convívio com esse silêncio. Então, permitiu, eu acho que teve um convite aí para escuta interna forte. E foi impressionante, eu acho que foi uma coisa impressionante, tudo isso que aconteceu. Espero que algumas pessoas ainda vivam e consigam refletir sobre tudo isso que aconteceu e tirar boas coisas disso. E uma das coisas que me impressionou, né, a gente teve juntos ali, a gente se conheceu naquela época, e teve alguns contatos depois e mais frequentemente, né, com mais próximos, a sensação que eu tenho é que você se despertou para um outro talento seu, que é desenvolver pessoas e cuidar de talentos, ser mentora, etc, tal, né, e você, quando você fala disso, eu percebo aí um brilho diferente nos olhos. Então, é uma médica que se apaixona pela medicina, que se apaixona por fármacos e por soluções, e de repente, claro que as pessoas sempre fizeram parte disso, mas é como se, talvez, o que você viveu na pandemia, a sensação que eu tenho ao te escutar e ao te conhecer, te coloca, mais uma vez, diante de uma trilha diferente, uma trilha nova de desenvolvimento, que tem ainda mais o olhar para as pessoas, como mentora, como desenvolvedora de talentos, né? Como é que está sendo isso para você nesse momento? De você chegando aí... aqui a gente fala a idade, tá? Porque assim, um dos poucos lugares que eu estava conversando com uma outra pessoa, falando assim, nossa, no projeto Age Free Roads, o homem não pode ter uma vergonha de perguntar a idade da mulher, tá? Porque tem pessoas, não só mulheres, mas que, não,
prefiro não dizer minha idade, Ah, não. Eu né? acho isso um absurdo. Eu sempre falo a minha idade, É, sempre. então, Eu tenho então, 52 anos, sabe? 52 anos. super jovem, Em né? julho eu faço 53. É. Segundo um entrevistado também com o Heródoto do Barbeiro, ele falou que jovem para mim é todo mundo mais jovem do que eu, e velho é o mais velho do que eu. Então, você é uma menina, né? Assim, brincando aqui, eu com 59, né? Mas nesse lugar agora, né, dos 52 anos, tendo passado pelo que você passou, como é que está sendo esse acordar para esse novo talento, esse talento que sempre esteve presente, mas ele está agora mais emergente, que é desenvolver talentos, desenvolver pessoas, mentoria. Como é que você está vendo isso? É... é demais, né? Tô amando, assim, eu acho que é uma forma de olhar para o futuro com um brilho, sabe? Esse brilho no olhar, eu acho que ele tá já refletindo numa coisa, olhando para o futuro, é, que é muito prazerosa, assim. Assim, a mentoria voluntária, que é o que eu faço até hoje, né? Quer dizer, eu faço mentoria voluntária, ela surgiu na minha, na minha vida antes das minhas primeiras experiências, da minha primeira experiência como gestora de pessoas. Começou, eu não sei precisar em que ano, mas foi, diria, bem anterior, né? Acredito, então, que foi ela que me trouxe experiências e elementos importantes para o meu desempenho em gestão e desenvolvimento de pessoas. Então, eu acho que é um pouco invertido. Então, assim, comecei ali, aí, poxa, eu acho que eu consigo fazer também isso de um jeito formal, seguindo o que o mundo corporativo, o que a Pfizer, o que a empresa que eu trabalho propõe em relação à gestão de pessoas, e deu certo, enfim, na minha visão, quer dizer, deu certo, mas a mentoria eu acho que foi o começo de tudo, né? E, e aí esse processo aí, de novo, né? O sentimento em relação àquilo vai mudando, um, ele vai amadurecendo, e, e a coisa mais importante da mentoria, que eu aprendi também muito cedo, e que para mim até hoje é a coisa mais importante, é a troca, né? A beleza do desenvolvimento de duas vias. Uhum, Como a gente aprende sendo mentor? Como a gente aprende sendo mentor? E para mim, Fábio, ter mentorados, mentis, jovens, é uma energia, é uma injeção de energia, é um negócio maravilhoso. Então, assim, eu tô, a maravilha, né, a minha sorte, eu tô tendo mentorados mais jovens, uhum, seja num programa voluntário muito específico, que eu trabalho como voluntária de uma organização, de uma ONG, mas também dentro da Pfizer, também por referência, então, amigos que me indicam seus filhos, ou seus sobrinhos, ou amigos de filhos, né? É maravilhoso, né? E, então, esse processo está sendo muito empolgante para mim. E eu queria trazer uma coisa. O que será que aconteceu, né? Me pergunto, né? O que tem acontecido, né? De eu estar olhando agora, tá? Então, o futuro para mim é alguma coisa relacionada mais a isso, né? uhum, Mais a isso, com isso mais preponderante em desenvolvimento de pessoas, em ajudar que as pessoas atinjam o que elas querem, sabe? uhum, Realmente ajudar as pessoas, continuar ajudando as pessoas, que eu acho que esse é o meu propósito de vida, mas para que elas cheguem onde elas querem, para que elas consigam atingir o que elas querem. E aí também começam as reflexões, né? Tudo bem, eu poderia, dentro do mundo corporativo, continuar seguindo na linha de gestão de pessoas, então, sei lá, viver no mundo corporativo, na indústria farmacêutica, mais quantos anos? Não tem problema, né? A gente fala, nossa, não, eu tenho 52, eu estou numa empresa que depois eu posso comentar um pouco, é uma empresa que tem muitas pessoas na minha faixa etária e faixas etárias mais velhas. Então, é uma empresa que
em relação ao etarismo, e olhando para as pessoas mais velhas, a gente não sente isso. Realmente, falar que eu tenho 52 anos na Pfizer, as pessoas olham e falam, nossa, super jovem, imagina, né? 50 a mais. Porque a gente tem, e eu posso até passar agora, né, os dados que eu acho que podem ser interessantes. Legal. Olha, um recorte de faixa etária da Pfizer que mais de 54% dos colegas está entre 40 e 55 anos. E a gente tem aproximadamente 12% entre 55 e 65 anos. Por outro lado, essa porcentagem cai para aproximadamente 5% entre 20 a 30 anos de idade. Então, é uma empresa que está um pouquinho, né, na contramão, talvez, de outros setores ou de outras indústrias mesmo farmacêuticas, né? E é também interessante que essa questão despertou uma discussão dentro da companhia, e isso foi a área de recursos humanos, que na Pfizer se chama People Experience. Conversei com a diretora de recursos humanos essa semana, e ela me disse que para esse ano e daqui em diante, novos programas, novos projetos estão sendo considerados para atrair e para ter mais pessoas mais jovens, né? Então, por exemplo, recentemente foi lançado um novo programa de estágio na Pfizer. Então, tá aí, inclusive, foi publicado no LinkedIn, enfim. E também, eles também estão avaliando, e aí, essa questão da mentoria, eles querem um programa de mentoria entre jovens e líderes mais experientes. Então, colocar essas duas faixas, né, em contato, essas gerações, né, em contato. Claro que eu já sou voluntária, né, óbvio. Já levantei a mão, já falei para a diretora de RH, sou voluntária para esse projeto, né. Mas, voltando um pouco para esses questionamentos, que começam a acontecer, né, tá bom, então agora, 50 a mais, tô aqui, 50 a mais, mas com uma energia, enfim, que só aumenta, né? Eu só olho para frente com mais brilho no olhar quando, obviamente, a gente consegue ter claro o propósito e onde a gente quer chegar. E eu queria trazer um negócio que eu li esses dias no LinkedIn, foi um colega que compartilhou uma publicação no LinkedIn, que eu achei bem interessante para ilustrar isso, que a publicação é do Nuno Reis, e ele cita que pelo menos 5% das pessoas bem-sucedidas profissionalmente atingem o que ele chamou de o muro. Atingem o muro. E ninguém fala muito a respeito desse muro. E aí ele fala que esse muro, ele tem um nome, e que ele se chama O que eu estou fazendo aqui? É o nome do muro. O que eu estou fazendo aqui? Eu achei muito interessante. Boa pergunta. Ou seja, é aquele momento crítico em que tudo que fazia sentido um dia e que te deu direção começa a parecer estranho e pouco claro, né? Você olha e fala assim, tá, agora eu já não sei bem se é onde eu quero, né? Se é o que eu quero continuar fazendo por mais 20 anos, né? Enfim. Talvez, eu acho que a psicologia poderia chamar isso de metanoia, né? Crise da metade da vida. Eu acho que chega, né, de forma muito distinta, mais ou menos intensa para cada um de nós, e que também não existe uma data certa para acontecer, ou uma idade certa para acontecer, é mais ou menos uma faixa, né, mas que depende muito de cada história, né, de cada experiência de vida, de cada contexto interno e contexto externo, né. Então, e tudo isso para chegar no ponto que eu ainda não cheguei no muro, né? Marjorie, trabalho na Pfizer, eu desfruto e eu acho que a Pfizer e o mundo corporativo tem ainda coisas interessantes a contribuir para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento e vice-versa. Eu acho que eu também tenho muito a contribuir. Mas eu já consigo enxergar esse muro. Eu já consigo enxergar esse muro. Pode ser que a hora que eu chegue lá na frente do muro, eu resolva dar volta por ele, escalar, pular, eu sei lá.
mas eu já consigo enxergá-lo. E o mais importante para mim nesse momento é que eu já consigo ter clareza do que vai me fazer realizada como pessoa daqui para frente. Então, a pergunta que eu tenho feito para mim mesma Interessante. é assim: do que você precisa? Eu pergunto para mim, do que você Uhum, precisa para isso, para se sentir uhum, realizada como uhum, pessoa? E eu tenho escutado umas respostas bem interessantes quando eu me pergunto isso, boas respostas. Então, eu sei que eu quero continuar ajudando as pessoas a chegarem onde elas quiserem. uhum, Ser mentora há muitos anos me despertou esse encantamento, e eu decidi, então, agora, e estou nesse momento fazendo isso, ampliar meus conhecimentos. Então, eu estou fazendo um curso de coaching profissional numa renomada instituição canadense, muito respeitada, e eu estou amando. uhum, Tudo isso dentro do meu negócio aqui, continuo com as minhas tarefas, com as minhas, uhum, ah, muito feliz com o trabalho que eu faço como diretora médica global de gastroenterologia, trazendo soluções para os pacientes. É, mas esse novo mundo que está se abrindo a partir da minha experiência de mentora, agora, para ter essa formação e essa experiência como coach, uhum. é incrível. Então, assim, se permitir realmente essa nova transição de carreira. Eu não conhecia a metáfora do muro, mas é engraçado, para mim, esse muro devia estar o tempo todo presente. Essa é uma pergunta que a gente deveria se fazer o tempo todo, né? O que eu estou fazendo aqui? A gente não falou tanto de propósito ainda, mas eu vou trazer o propósito para um lugar que eu acho mais, entre aspas, simples e mais possível de conversar sem provocar uma pressão muito grande sobre si mesmo, que é o sentido, né? A pergunta Perfeito. sobre qual é o sentido de estar aqui. Ajuda a gente a fazer escolhas. O sentido de estar aqui nesse momento é conseguir pagar minhas contas. O sentido de estar aqui nesse momento é aprender algo que eu não sei. O sentido de estar aqui neste momento é defender um pouco meu patrimônio. O sentido de estar aqui neste momento é enfrentar algumas coisas novas. Então, a pergunta sobre o sentido, não quero dizer que não seja interessante a pergunta sobre o propósito, mas a pergunta sobre o sentido ela libera a gente, das vezes, do esforço de descobrir algo muito mais profundo e que muitas vezes a gente não está pronto para ter essa conversa interna. Né? Verdade. No sentido, qualquer momento, qual o sentido de estar aqui hoje? Eu tô bem, tô numa empresa super bacana, tenho um cargo legal, tenho um salário legal, eu tenho reconhecimento, as pessoas confiam em mim. Nossa, quantas coisas interessantes que fazem sentido. Né? A primeira vez que eu tive essa reflexão sobre o propósito e sentido foi pensando na pessoa, né, na diarista, que limpavam os nossos banheiros, né, na nossa casa. Olha só. Como é que eu posso fazer a pergunta para ela, qual é o propósito desse trabalho, né, da vida dela? Qual é o sentido dela estar fazendo aquilo? Essa pergunta dá para ter uma conversa interna e uma conversa com outras pessoas. Eu estou aqui porque eu preciso de um emprego, eu sou bem tratada, né, eu tenho a minha carteira registrada, isso vai me ajudar lá para frente, né, eu estou conseguindo colocar a comida na minha mesa, né, e às vezes a gente precisa estourar essa bolha, né, do propósito. Perfeito, Fábio. Nossa, perfeito. E isso não, porque o sentido ele é mais situacional, né? Então ele tá mais tangível, né? Você está olhando aquilo e você fala o sentido disso, né? Porque Então, tem a ver com a situação que você está vivendo, né? o muro ressignificado, né? Qual o sentido de estar aqui? Né? O que eu estou Perfeito. fazendo aqui, o muro? Qual é o sentido de estar aqui nesse momento da minha trajetória? Ótima pergunta. Sem pressão, né? Faz sentido eu estar aqui. E acho que com a maturidade, eu pelo menos já sei que eu tenho muito mais passado do que futuro. Eu tenho menos tempo pela frente do que eu já usei. Então, ao fazer essa pergunta, vem escolhas que talvez quando eu era jovem e tudo era possibilidades que eu queria experimentar, né? Eu ainda não tinha vivido tantas frustrações e tantos arrependimentos e tantos desafios que resultaram em nada,
quando eu já passei por muitas dessas coisas, as escolhas são diferentes. Eu digo que assim, eu escolho com um pouco mais de seletividade onde eu quero estar, o que eu quero fazer e com quem eu quero estar. E aí vem, obviamente, o brilho nos olhos que ajuda como lente para escolher, mas também vem o que eu quero deixar para trás. Né? E aí acho que a pergunta é que quando você olha o seu presente, o que ainda faz sentido para você carregar contigo, e o que não faz mais, porque é um processo de amadurecimento e também de evolução e transformação, é sempre uma escolha entre o que fica e o que sai. Porque se só entra e não sai nada, a gente não vai dar conta. E se eu abro mão de tudo o que eu sou, também não faz nenhum sentido, porque isso, primeiro, que é uma falácia, é uma ilusão, não tem como abrir a mão da minha história. Né? Dei o exemplo da Abigail, o seu exemplo quando você sai da clínica médica e vai atuar na indústria, quer dizer, vocês carregam o que vocês foram, nós carregamos o que nós fomos, mas abrindo mão de algumas coisas que não fazem sentido no novo contexto e trazendo algumas coisas novas como experimento, como você trouxe quando você foi para a indústria. Então, a pergunta é, nesse momento da sua vida, o que não faz mais sentido, talvez, carregar e abrir mão, e o que fica também, né? O que está aqui, vai continuar contigo. Eu costumo fazer essa provocação para os meus mentorados, principalmente os jovens, né, que estão, assim, essa questão da escolha da carreira, que eu falei lá atrás, né, que às vezes muito cedo tem que escolher uma carreira e aí se dá conta, ai, acho que não era isso que eu queria, né, eu tô confuso, acho que não era isso que eu queria, eu não sei o que fazer, agora, o que eu vou fazer para mudar? E, assim, sempre vem uma ideia de ruptura. Não, eu vou ter que romper com tudo que eu fiz. E para começar como, né, como um caderno em branco, né? Vou romper com tudo e vou me transformar. Não existe isso, eu concordo plenamente com você. E eu faço essa provocação, e faço isso comigo todo o tempo, que é assim, as suas experiências, desde o dia que você nasceu, ou antes, né? Ou antes, mas assim, todas as experiências acumuladas ao longo da sua vida é que vão te levar para onde você quiser. Né? Tudo que você ganhou ao longo do tempo de experiências vão ser importantes para esse passo que você está querendo dar, né? Então eu falo isso para mim mesma. Eu acho que são poucas coisas que eu vou deixar para trás, Fábio. Poucas. Eu vou levar quase tudo numa transformação, numa transição ou numa próxima empreitada, do ponto de vista de experiências. Então, claro que a gente fala são diferentes abordagens. Então, a mentoria tem uma abordagem, o coaching tem uma abordagem diferente, consultoria tem uma outra abordagem. Então, eu estou entendendo tudo isso, estou aprendendo tudo isso. Mas eu entendo também, claramente, que esses 22 anos, tendo desde diferentes de times times de várias multifuncionais, né, trabalhando com pessoas de diversas formações, trabalhando com pessoas com diversas características de personalidade, navegando nesse mundo, né, corporativo, me deu uma bagagem de interação humana que está me levando para esse outro momento. Então, e mais, hein? Networking, né? Que se fala muito. Então, vamos lá. As pessoas que eu conheci ao longo desses 22 anos. Pessoas maravilhosas. E mais, né? Quer dizer, como eu te falei, né? Meu muro não chegou ainda, né? Eu estou ainda desfrutando desse mundo corporativo e continuarei desfrutando e conhecendo pessoas. Que, aliás, foi uma coisa maravilhosa quando eu saí, enfim, do ambiente de país, né, do Brasil, já tive experiência América Latina e agora com experiência global, como é rico a gente conhecer diferentes culturas, ainda que dentro do mundo, né, do ambiente profissional, mas como é rico, né? Então, as pessoas que eu conheci e conheço e vou continuar conhecendo ao longo da minha trajetória, essa rede,
né, estabelecida que só cresce. As experiências de interação humana, né? Como lidar, como saber navegar numa situação complicada, como lidar com uma situação de conflito, ao mesmo tempo, como negociar, como liderar sem autoridade, como gerenciar pessoas. Então, todas essas experiências estão enchendo a minha caixinha, Uhum. né, e vão contribuir para esse futuro. E é isso que eu digo, a experiência que você acumulou ao longo de todos esses anos, de tudo que você fez na sua vida, inclusive dentro da educação, então, quando você Uhum. era estudante, quando você estava na faculdade, e é bonito de ver, assim como a gente tem esses insights, né, para conosco mesmos, né, nós, nas nossas escutas, durante as mentorias, as pessoas terem esses, como dizem em inglês, né, aha moment, né, tipo, uau, Uhum. é verdade. E acho que eu tenho uma última pergunta aqui para fazer, e tem muito a ver com uma provocação que eu faço para quando, no meu trabalho formal, você conhece, porque nós nos conhecemos através no momento da pandemia, lá com um trabalho para vocês, mas no meu trabalho formal atual, eu tenho trabalhado muito, ou chamado muitas vezes para ajudar a times que não estão trabalhando de maneira funcional, a trabalhar de uma maneira mais funcional. E normalmente o pedido que vem do líder desse time, junto com a área de RH, tem sempre a ver em buscar alta performance. Eu quero melhorar a performance, produtividade, entrega, papapá, papapá. E é muito, vou usar a expressão em inglês aqui, drivado, né? Muito dirigido, muito estimulado pelo resultado econômico financeiro. A real é essa, né? Uhum. Pode estar disfarçado às vezes, quero que o time trabalhe melhor e tal. E nessas horas, a primeira pergunta que eu faço, depois de ouvir atentamente, eu falo assim, mas é só isso? É só isso? Como só isso? O time não está entregando resultado, tá, a gente tem que entregar resultado. Então, mas é só isso? Não, mas é bastante isso, não acha difícil? Está falando, não, assim, é só por isso que você vai querer ser lembrado? Como um líder que conseguiu fazer o time entregar resultado? Me conta quais são os líderes, as líderes, as pessoas que passaram por você como líderes, seus líderes, que você lembra. Pelo que você lembra delas? Foram pessoas que bateram metas? Não, né? Então, assim, a pergunta sobre o legado é a pergunta mais importante que nos move, porque e muitas vezes as organizações elas não cobram não cobram o nosso legado. Elas estão tão no curto prazo que elas estão cobrando o resultado, não entregou. Esses dias a gente observa às vezes reuniões para ajudar nas interações, uma super líder ali meio desesperada, com todos os diretores embaixo, fala assim, mas eles não estavam entregando os resultados porque teve vários problemas acontecendo, ambientais, inclusive, e tudo mais. Fala, mas não quero saber, tem que entregar, tem que entregar. E você viu o desespero nos olhos dela, tem que entregar. Assim, faca no pescoço, né? Assim, talvez destruindo o legado que ela vai deixar para o futuro daquela líder que está nem aí para o que está acontecendo. Para tudo, vamos conversar sobre possibilidades. Em vez de, Perfeito. não quero nem saber, dá um jeito. Eu ouvindo aqui, falo, pô, mas é o caminho assim, gente, tá muito difícil, vamos na respirada, amanhã a gente volta e vamos pensar em coisas que a gente não pensou ainda. É uma possibilidade de lidar com isso, que vai gerar um legado diferente daquela líder que fala, não quero nem saber o que vocês vão fazer, né, mas arruma um jeito e entrega esse resultado, porque é uma empresa global, papapá. Então, é isso, né? Então, acho que última pergunta aqui, para a gente fechar, é pelo que você um dia vai querer ser lembrada, seja por pessoas que passaram por você como médica, pessoas que passaram por você como executiva, pessoas que passaram por você como mentora, como coach. E quando falaram assim, nossa, Marjorie, fale sobre a Marjorie. O que você gostaria que as pessoas falassem sobre a Marjorie do Cine? É, eu gostaria de ser lembrada como alguém que fez a diferença na vida delas, Uhum. no momento que elas precisaram, eu pude fazer a diferença de forma positiva na vida delas, ajudá-las a crescer e, a encontrar o que elas queriam. E, acho que é isso. Assim, ser lembrada como realmente ter trazido um impacto positivo na vida delas.
A Marjorie trouxe impacto positivo na minha vida. Mudou minha vida para melhor. Eu costumo dizer que É essa isso. pergunta, ela estabelece a lente ou a régua, o parâmetro que a gente vai usar para tomar as decisões no presente, para decidir o que a gente vai conservar, o que a gente vai abrir mão e o que a gente vai trazer de diferente. Então essa pergunta é a pergunta mais importante que existe e não deveria ser feita só quando a gente envelhece, né? Deveria ser feita sempre. E claro que essa resposta vai mudar. Talvez o jovem, quando se faz essa pergunta, dê uma resposta, ou você, quando jovem, ao fazer essa pergunta, você vai talvez ter uma resposta um pouco diferente da que é hoje. Mas ela vai ajudar, porque o legado você não vai construir no futuro, né? Não tem como construir o legado no futuro, você vai construir a cada dia. Então, Marjorie, te Perfeito. agradeço muito pela disponibilidade, pela abertura dessa conversa. Espero que a gente também continue seguindo, conversando fora daqui e aprendendo muito uns com os outros. Foi um prazer ter com a gente no Age Free World. Obrigada, Fábio. Obrigada mais uma vez. Foi um prazer. E eu queria agradecer também todos as outras pessoas que nos acompanharam aqui, nossos queridos ouvintes. Lembrando que o Age Free World é essa plataforma para a gente poder olhar para o etarismo contra todas as idades, contra todas as faixas etárias, não apenas contra os mais velhos, porque toda idade conta. Falando nisso, na próxima edição, no próximo episódio, a gente vai ter uma jovem da geração Z que está arrebentando a boca do balão no LinkedIn, já tem mais de 130 mil seguidores ali, tem muito para conversar, muito para falar. Eu estou bastante empolgado para a sua próxima conversa, mas vocês sabem que eu acabo não dizendo o nome da pessoa para gerar um pouquinho aqui de expectativa. Mas é isso. Não percam, até breve.